Glória a Deus. Você pode sentar, queridos. Hoje já estava escrevendo para Helena, já comecei a chorar. Não, nem um pouco. Mas já tá bom, é isso aí. Cadê o Ricardo? Quando ele chegar, vocês me avisem, por favor. Bruno, o Ricardo veio? Ah, ele cortou o cabelo. Você ficou diferente, Ricardo. Cara, que diferença. Você viu, Bruno? Que diferença, cara. Eu pensei que era um visitante. Ficou bom, ficou bagualte. Isso é bênção. Vamos lá, eu preciso só de 20 minutinhos, bem rápido, objetivo. Nós vamos entrar num período de quê? De recesso. Férias, descanso. Isso tudo é bom, não é bom? Isso é bom, é necessário, a gente precisa. Só que nós temos que lembrar de uma coisa muito importante. Nós voltamos dia 5, é isso? Acho que é dia 5, se não me engano. Então nós temos que lembrar de algo muito importante, mas assim, importantíssimo. Que eu e você, nós temos uma aliança com Deus. Ah? Então, se nós temos uma aliança com Deus, nesse período que nós estamos lá de recesso, cuide com as armadilhas do inimigo. Cuide com os manjares que o inimigo... Se ele tentou Jesus no deserto, ele vai tentar nós. Ele vai tentar. Ele chegou para Jesus e fala assim: eu te darei tudo se tu se prostrares diante de mim. Então, se ele foi ousado chegar diante de Jesus, diante de nós, então é um período de nós temos que ter muito cuidado, sabe? Ficar esperto, ligado no assunto, porque Êxodo 19, versículo 5 diz assim. Êxodo 19, versículo 5. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar. Alguns versículos, algumas traduções falam particular. Entre todos os povos, embora toda a terra seja minha, ele fala. Vós sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. É uma promessa de Deus para mim e para a sua vida. Que nós somos propriedade particular. Na minha introdução fala peculiar. E nós vamos lá para 1 Pedro, que você não precisa abrir, diz assim: vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesse período de recesso, de descanso, vamos dizer assim, nós não vamos descansar do Senhor. Não. Nós vamos anunciar as grandezas dele. Aonde você estiver, aonde você for, praia, campo, ou você não for, vai ficar ao seu lado, na cidade, aonde você estiver, fale das grandezas do Senhor. Lembre que você tem uma aliança, ele tem uma aliança com você. Ele não vai nunca, quebrar essa aliança. Nunca. Ele é um Deus, eu sempre digo isso aí, vou repetir, é um Deus que nos ama de uma tal forma. Eu não consigo entender esse amor dele. E não preciso entender também. Dele dar o seu único filho, para que hoje nós tivéssemos vida. A Bíblia diz em Jeremias 10, versículo 6, não precisa abrir: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Um nome que tem todo o poder. Talvez nesse período você vai se sentir por as armadilhas do inimigo, né? Vai trazer algumas tentações. E quando vier essas tentações, lembre-se da aliança que você tem com Jesus, com Cristo, e lembre-se que o nome dele tem todo o poder. Tem todo o poder. A tentação vai vir, Lulu. A vontade vai vir. Os desejos vão vir. Mas
aquele que está dentro de nós é maior do que aquele que está lá fora. Então nós vamos passar esses dias. Talvez, quem vai viajar aqui? Vamos para onde? Santa Maria. Tu vai para onde? Então, de brincadeira comigo, hein? Que barbaridade. Fala a verdade, tu vai Coronel Barros? Não? Tá bom. Então assim, quem vai viajar então vai ser o Irã e o Délcio, né? Suas famílias. Quem não vai viajar, eu estou morando ali no mesmo lugar. Então me procure para nós comer uma carninha. Não é, Lulu? E se não quiser comer carne, me procure para tomar um chimarrãozito. Baguala de primeira instância. Sabe por quê? Porque quando nós estamos juntos, nós somos fortes. Que aí um protege o outro, um cuida do outro, um tá, aí eu vou cair, tu não vai cair porque está comigo. Mas eu vou cair, Lulu. Não, tu não vai cair porque eu estou contigo. E vocês que vão viajar, sabe que aonde, como falei, lá no interior, Santa Maria, levem a presença do Senhor lá. Na estrada você vai parar num posto de combustível abastecer, talvez. Fala de Jesus para o frentista que ele precisa ouvir. Não perca a oportunidade de falar do amor de Deus, por causa da aliança que Deus tem com vocês, por causa da aliança que Deus tem comigo, por causa da aliança que Deus tem com todos nós. Não percam a oportunidade. Faça como Bartô. Jesus te ama. E é verdade, Bartô. Desde que eu conheço o Bartô, faz 17 anos, por aí, ele fala para mim sempre: Jesus te ama. E eu tenho que ouvir isso. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir, porque eu tenho que entender que realmente Jesus me ama. Jeremias 32, versículo 17, fala assim: Ah, Senhor Deus, Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Tu usas da benignidade para com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos e depois deles. Tu és grande, ó poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Há alguma coisa difícil para Deus? Não, não há. Passamos 2019. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sei quanto a vocês, sim. Todos nós passamos por lutas. Todos nós. Todos nós. O Ricardo e a Bruna não poderiam estar aqui, poderiam estar mortos por aquele acidente que sofreram. E para a glória de Deus, estão aqui conosco. Não é precioso isso? Então, nós poderíamos estar chorando, mas nós estamos nos alegrando porque quando o Ricardo chegar, tu avisa ele, tá? Para ver o careca todos os dias. Isso é bom demais. Mas é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Deus é por causa do quê? Da aliança. E a Bíblia diz bem claro aqui que essa aliança ela vai passando de pai para filhos. O meu filho tem que ser melhor do que eu. Fala bem o português, Irã. Porque se não for, eu vou pegar o relho lá do seu Davi, com 3 pontas de prego na ponta, e dar-lhe nas costas dele. Nem tanto. Nem tanto. Mas por quê? Porque o meu filho tem que ser melhor do que eu. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ele não vai se desviar, Lulu. Ele não vai. Ele não vai. Claro que tem momentos da vida, Cidinho, que é necessário deixar ele voar. É necessário ter as próprias experiências. Mas eu tenho certeza que no momento mais difícil ele vai lembrar de quem? Da aliança que ele tem. E quando eu e você, pai, fizemos algo fora do padrão, ou não fizemos de acordo com a palavra de Deus, nós vemos que há consequências. Davi não fez uma besteira com a esposa de Urias? Quando a esposa dele lá bate e cede, como é que é? Esse é o nome. O que aconteceu com a família dele? O que aconteceu com os filhos dele? O que aconteceu com a casa de Davi? Porque ele não guardou aliança com Deus. Ele foi fora do padrão. E aí as consequências do erro de Davi levou
os filhos sofrerem, a família sofrer. Só dando um exemplo rapidinho. Aliança é a união, é parceria, é fidelidade, é um pacto que você faz. E eu quero dizer para vocês que Deus ama fazer aliança. Você quer ver um exemplo na Bíblia de quando o homem, sem querer, querendo, mas porque Deus quis para nos deixar como exemplo de uma aliança, e o que aconteceu naquela família? 2 Samuel diz assim, 2 Samuel 6, versículo 12. Então disseram Davi: o Senhor abençoa a família de Obed-edom e tudo que tem, por causa da arca de Deus, por causa da arca da aliança. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. O que aconteceu na casa de Obed-edom? A casa foi abençoada, porque Deus se fez presente naquela casa, porque a arca da aliança estava naquele lar. Não é isso? Nós precisamos deixar a arca da aliança no nosso lar, para sermos abençoados, sabe, para andarmos, para que as pessoas vejam que ainda existe um Deus que é poderoso. Ainda existe um Deus, sabe, que não esqueceu de nós. Mesmo que o mundo olhe e fale assim: não é possível, Irã. Ele não vai conseguir vencer. Vai, porque a arca da aliança está lá. Quando a arca da aliança está no nosso lar, a nossa casa prospera. Agora, sendo filho, tendo o Espírito Santo, o inimigo não vai deixar de nos atacar. Ele vai sempre nos atacar. Sabe qual é a minha maior preocupação, Lulu? Não é o final, é o início. O início de tudo. O pecado, ele tem um início, não tem? O problema é o final. Como é que eu vou lidar com isso? Não sei se vocês lembram, mas eu tinha um anel que eu usava aqui. Talvez você vai dizer: não, Fred, não tem nada a ver. Para mim tem. Porque certa madrugada, ouvindo a palavra de Deus e acordando para ir no banheiro, o Espírito Santo falou para mim: tira esse anel e joga fora. Joga fora não, esconde ele, não use mais ele. E eu não estou usando mais, porque você sabe que esse anel foi fruto de algumas coisas que o meu avô fez. Arrancar dentro. Foi posse indevida. Ele abria a boca dos mortos antigamente e tirava o dente de ouro, e aí ele fazia a aliança, fazia os anéis para a família, vamos dizer assim. Agora, quem mandou ele pegar aquele dente de ouro? Mas não tem nada a ver. Mas o Espírito Santo falou: o meu coração não usar mais, eu não uso mais, porque era uma aliança que eu tinha, era um pacto que eu tinha ali. Isso também estava, é legal? Claro que é legal. Um presente de um anel de 80 e poucos anos, sei lá quanto tempo era, andando com ele no dedo. Legal, de ouro, show. Mas era indivíduo. Muitas vezes nós usamos coisas que não é para nós usar. Não é para nós usar. Mas como que eu vou saber, Irão? O Espírito Santo de Deus, ele vai te dizer. Como? Como que você vai fazer? E eu parei e comecei a pensar daquele anel. Depois que eu ganhei aquele anel, eu vou te confessar, a minha área financeira começou a despencar. Começou a cair, começou a apertar. Estou falando de mim, Tati. É a experiência minha. Quando tirei o anel, não que está 100%, mas começou a melhorar, Ti. Eu não estou 100%, não é isso, mas começou a melhorar, né? O meu comportamento começou a mudar, porque sabe que eu sou um príncipe, né? Príncipe, de vez em quando, com o que no pé mesmo? Com a ferradura no pé, com a unção de Bruna. Não, Bruna, o Ricardo vai para o céu. Começou a mudar o meu comportamento. Não tem nada a ver, para mim teve tudo a ver. Para mim eu senti algo que eu precisava mudar. Mas eu quero dizer para você o seguinte: que o inimigo, ele é astuto.
um simples presente para mim me levou para alguns lugares. E eu quero dar um exemplo dentro da palavra de Deus, como que o inimigo trabalha. Rapidamente. Josué 9, versículo 1 e 2. Esse eu quero que você abra, se possível. Ora, ao ouvirem tais coisas, todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, a saber, os heteus, os amoreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, ajuntaram-se de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Quando o inimigo ele percebe uma fraqueza minha, ele vai unir forças para me derrubar. Ele vai unir forças para me derrubar. Aqui está falando das astúcias dos gibeonitas, está meu título aqui em cima. Uniu-se, alguns povos se uniram para pelejar, para guerrear contra Josué e contra o povo de Israel. 1 Pedro 5, versículo 8, olha o que diz ali. 1 Pedrão, cadê ele? A parte que não veio. Ele veio aqui. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9, diz assim: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda de redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Revestir-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos do mundo. Ele fala que nós precisamos ser o quê? Vigilantes. Às vezes aquele presente bonitinho, Irã, é algo que nos leva para o buraco. Pri, não é nada. É. Por isso que a Bíblia fala: seja vigilante, seja prudente, seja alerta. Nesses dias nós vamos ficar de recesso. É isso que eu quero falar para vocês. Fiquem alertos, fiquem espertos, fiquem ligados. Eu falo para mim, fiquem ligados, porque ele vai tentar trazer presentes, mas no fundo, e você vai ver que vai te levar para um lugar que não te leva para a presença de Deus. O inimigo ele trabalha unido para te derrubar. Ele junta forças. Ele busca no meu passado as alianças que eu fiz más, as alianças que eu fiz ao contrário de Deus. Ele vai lá no passado. Mas lembre também que o Espírito Santo de Deus vai te lembrar das alianças que você fez. Se ele traz à tona o inimigo alguma coisa, é porque o próprio Deus já tem a resposta para a solução daquilo. E Deus é assim, ele trabalha desse jeito e dessa maneira. Filipenses 3,13, olha o que diz. Filipenses, cadê você? Efésios, Filipão 3,13 diz assim: irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa é fácil: esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Não tenha medo de pegar aquela aliança, falando para mim, e deixar num canto. Não tenha medo. Não perca aquilo que Deus tem para você. Esquece o passado. O passado se foi. Coisas novas estão vindo. Sabe o que eu tenho falado ultimamente? Que 2019 foi um ano de nós fazer uma base. Foi um ano de nós fazer base. Nós fizemos base esse ano. Irão, em 2020 nós vamos crescer. Mas eu falo crescer não em números. Se vir em números, amém. Mas crescer espiritualmente. Crescer na presença de Deus. Crescer em ousadia. Então 2019 foi um ano onde o próprio Deus permitiu nós passarmos por um monte de luta para nós vencer,
para nós alcançar em 2020. Eu tenho falado isso aí, e vamos que vamos, nós não vamos baixar, de jeito nenhum. Aguarda, porque Deus é bom. Voltamos lá para Josué, rapidinho. Josué, capítulo 9, versículo 3. Diz assim: todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, e foram, e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre ti. Todo o pão que levaram para o caminho era um pão seco e bolorento. Tu vê como que ele faz? Nós temos um coração precioso, nós temos um coração maravilhoso, nós temos um coração bondoso. E quando nós olhamos para uma pessoa e nós olhamos, pá, mas querido, ai, coitadinho dele, temos que cuidar, que muitas vezes é uma armadilha do inimigo. Temos que cuidar. Aqui ele fala que eles vieram com roupas rasgadas, vieram com sacos velhos, colocaram um vinho num local velho, remendado, o pão todo bolorento. Para quê? Para que os filhos de Deus olhassem cheios de amor, e que nós temos amor. Ah, coitadinho dele, coitadinho daquele povo. Atos 20, versículo 28 e 29. Quem pode ler para nós aí, por gentileza? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós todos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Vocês ouviram? Como nós temos que ficar esperto com algumas coisas. Entrarão no meio de vós lobos, entrarão no meio de vós presentes que não são de Deus. Entrará no meio de vós coisas que você imagina que isso vai me fazer tão bem, mas não vai fazer, vai trazer problema. Deus tem falado para mim sobre isso, porque nós precisamos estar espertos. Olha o que aconteceu no versículo 6 de Josué. Vieram a Josué ao arraial em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante. O que eles falaram ali? Josué 9, versículo 6, na parte final: faça comigo o quê? Uma aliança. E a hora que nós fizermos uma aliança, nós temos que arcar com aquilo. Certa feita eu vendi uma máquina, Ricardo. Eu fiz um negócio, é uma aliança, e a pessoa não pagou a máquina, mas eu comprei a máquina de alguém. Eu devo pagar ou não devo pagar? Eu pago aquela pessoa que eu comprei ou não? Ah, mas espera aí, aquele cara não pagou, mas qual é a culpa que aquele cara não pagou? Eu tenho que pagar. Eu tenho uma aliança, eu tenho que pagar. Eu fiz um acordo, um compromisso. Então o que acontece? Eles fizeram essa proposta: faça uma aliança comigo, faça uma aliança conosco. E o povo de Deus tem um coração tão lindo, tão maravilhoso, que fala: bah, mas olha só, tio, eles vieram com um pãozinho ali tão seco. Olha o pão deles, Rose, olha a roupinha deles. Cuidado com as astúcias do inimigo, cuidado com as armadilhas que o inimigo tem preparado. Mas não dá nada, cuidado. Vocês lembram de Daniel? Ele foi convidado para sentar à mesa, para comer os manjares do rei. Ele comeu ou não comeu? Ele abriu mão. Por que ele abriu mão?
Porque o manjar que vem do céu é o melhor manjar. Pá, mas imagine o manjar de um rei. Não deve ser regado de quilo de picanha? O que tu gosta de comer, Daniel? Uva. É uva? Uva. Pensa uns caixão de uva bonito. Mas come bastante uva para ver o que vai acontecer contigo. O rei da terra, o inimigo, aquele que governa hoje a terra, ele é astuto. Ele não quer te fazer o bem. Ele quer te roubar, ele quer roubar você, ele quer te matar, ele quer te destruir. Daniel disse: não, eu não quero os manjares que o Senhor está me oferecendo. Eu prefiro os manjares do céu, porque eu tenho aliança com o Senhor dos Exércitos. Volto a dizer, talvez você não vá viajar, mas você talvez vá para a praia, ficar um dia, ou passar o Natal na casa de um amigo meu. O problema é que esse amigo seu, talvez ele ultrapassa alguns limites, certo? Talvez esse amigo seu, ele das antigas lá, não estou dizendo que você não deve ir na casa do teu amigo, mas seja a luz naquele local, seja a diferença naquele local. Não entre no jogo dele para agradar o amigo. Agrade o Senhor, agrade a Deus. Porque aquele dia do Natal ou na virada do ano é somente mais um dia. É só mais um dia. Você quer viver só mais um dia ou quer viver eternamente? O que você prefere? Pô, mas Jesus me ama. Sim, Ele te ama. Ele é apaixonado por você, com certeza. Mas nós temos que cuidar para que as alianças não venham e nos prendam em certas coisas. Josué 9, vamos continuar lá. Versículo 7. Os homens de Israel responderam aos heveus: bem pode ser que habites no meio de nós? Então como faremos aliança convosco? Disseram a Josué: nós somos teus servos. Perguntando-lhe Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos a sua fama, a tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez os 2 reis dos amorreus que estavam a leste do Jordão, a Seom, rei de Esbom, a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e diz-lhes: nós somos vossos servos, fazei aliança conosco. Tu vê que ele insiste em fazer aliança com o povo de Deus. Este nosso pão tomamos quente nas nossas casas no dia que saímos para vir ter conosco, mas agora já está seco e bolorento. E esses odres que enchemos de vinho eram novos, mas já estão rotos, e nossos vestes e nossas sandálias já envelheceram por causa da longa jornada. Tu veja que o inimigo, ele não desiste de fazer aliança com o povo de Deus. Ele quer fazer aliança comigo e com você, porque ele quer nos destruir. O inimigo, ele quer acabar com a sua alegria. O inimigo, ele quer acabar com você. Você pode ficar desconfiado: não, mas coitadinho dele, coitadinho deles. Mas ele vai insistir até que, se nós não estivermos ligados com o Espírito Santo, nós vamos cair. Eu estava falando até agora do coração, e nosso coração realmente é muito bondoso. Olha o que diz Isaías 17, versículo 9. Naquele dia as suas cidades fortes, as quais abandonaram por causa dos filhos de Israel, serão como os lugares abandonados dos bosques. Não é isso aí que eu queria falar. Não é isso aí. É outro versículo. Eu queria falar o seguinte: não é isso aí.
Eu queria falar assim, cuide do seu coração. Eu acho que eu marquei errado nos versículos, pronto. Porque o nosso coração é muito bondoso, é muito bonzinho. A palavra que eu mais falei esse ano, Lulu, foi não para algumas pessoas. Eu fui obrigado a falar. Eu tive que endurecer meu coração. Eu tive que endurecer meu coração, porque senão eu ia para o buraco. Eu fui obrigado a fazer isso. Porque você olha, Pete, eu vou ajudar. Mais um. E você leva na cabeça, Lulu. Você apanha, você sofre. E sabe quem sofre contigo? A minha lindeza, o meu filho, a Tamara e a família toda. E vocês também. Junto, porque nós temos uma aliança. O coração pode me afastar de Deus se eu não vigiar. Hebreus 3, versículo 12. Quem pode ler? Hebreus 3, versículo 12. Com uma voz bem bonita. Hebreus 3, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Um coração, que nós falamos, um coração peludo, né? Um coração peludo nos afasta de Deus. Um coração machucado me afasta de Deus. Então nós temos que vigiar para não cair. 2 Pedro 2, versículo 14, ele fala assim: tem os olhos cheios de adultério e são insensíveis no pecado. Ilude as almas inconstantes, tem o coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Quando eu e você sofremos, quando eu e você sofremos o ataque do inimigo e nós estivermos em Deus, o nosso coração, ele endurece. E o culpado quem que era, Lu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Vovó, obrigado. Está quase saindo, né? Precisamos ter um coração renovado. Precisamos ter um coração alinhado com Deus. Precisamos ter um coração, perdoador. É fácil perdoar? É fácil perdoar? Eu vou falar por mim. Quer que eu fale por mim? Eu falo por mim. Não é. É fácil perdoar? Não é. É difícil perdoar. É complicado, Débora, você perdoar. O que tu quer fazer quando o cara maltrata você? Pegar no pescoço. Não. É difícil perdoar. Mas o inimigo, ele faz isso. Ele vai preparando o campo. Ele vai preparando o caminho para nos pegar e para nós olharmos, ai, como ele é tão lindinho. E aí depois o lindinho dá uma facada nas tuas costas e aí você não consegue mais perdoar o lindinho. Quem é o culpado disso? Eu, que eu não vigiei. Eu, que eu não busquei do Senhor. Eu, que não pedi para Ele, Senhor, eu posso fazer aliança com esse povo? Eu posso me alinhar com esse povo? Aí você vai dizer assim, mas Josué, cara, o homem que Deus usou para entrar na terra prometida, para mostrar para nós que nós somos falhos, para mostrar para nós que nós somos dependentes dEle, que nós precisamos estar com Ele. Agora, infelizmente, aí nós fizemos aliança. Nós fizemos algumas alianças ainda. Olha o que diz o versículo 14 de Josué. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho para quem? Josué 9, versículo 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao... Está aí o erro nosso.
Nós esquecemos de pedir conselho para o Senhor. Nós esquecemos de pedir a resposta dEle. Mesmo tendo uma aliança com Ele, Lulu, e Ele está esperando, como o Irã fala, Ele é exibido, Ele está esperando ouvir a minha voz. Mas o mais importante, Ele está esperando ver o meu posicionamento diante daquilo. O que eu vou fazer diante da resposta dEle? O que caminho que eu vou traçar diante daquilo? E o versículo 15 fala: assim Josué fez uma aliança de paz com quem? Com aqui, ó, com os heteus, amoreus, cananeus, ferezeus, os heveus e os jebuseus. Então Josué fez uma aliança com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade prestaram-lhe juramento. O que ele fez ali? Eu vou poupar vocês. Eu fiz uma aliança com vocês. Agora nós somos um só agora. Nós temos uma aliança. Agora é como o casamento, tem-se uma aliança. Então não bata numa flor. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança, olha só, 3 dias com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Olha só, já estava lá dentro. Depois que eles fizeram aliança, eles descobriram que não eram de longe. Esse povo todo aqui, os amoreus, os heteus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, eles eram seus vizinhos. Mas eles fizeram o quê? Uma aliança. Uma aliança. 17. Então partiram os filhos de Israel e ao 3º dia chegaram às cidades deles de Gibeão. 18. Parte final, fala o que ali? Parte final, depois que a gente faz uma aliança errada, Josué 9:18 fala o quê? O que o povo começou a fazer o quê? Quando nós fizemos uma aliança errada, todo o povo sofre. E nós começamos aqui a murmurar. Quando vovó, a senhora faz uma aliança errada, quando eu faço uma aliança errada, eu começo a murmurar. E aí nós fizemos alianças erradas. Infelizmente, ainda fizemos alianças erradas. Que diz os versículos 19 e 20 de Josué? Nós lhes juramos pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos nós ou deixarmos viver, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que fizemos. Versículo 18, que eu falei antes. Murmuramos, a aliança errada traz cansaço, traz trabalho, traz reclamações, murmurações e traz limitações. E a pergunta que eu te faço: você fez alguma aliança errada? E outra pergunta que eu te faço: eu não sei, Fred. Peça para o Espírito Santo. Peça para Ele. Ele vai te dizer se você fez ou não fez. Ele vai te dar a resposta para você. Não fica tranquilo. Basta você, abrir os ouvidos espirituais e deixar com que Ele venha te dar respostas. E Ele vai te dizer quais foram as alianças que você fez e que não agradaram, e que está te trazendo prejuízos, e que está te trazendo problemas. Hebreus 8, versículo 6 fala assim: agora, porém, Jesus alcançou ministério superior ao deles, como também a aliança da qual Ele é mediador é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. O que podemos entender com isso? Que a aliança que nós fizemos erradas, tem alguém que pode quebrar essa aliança, que é Jesus.
E a aliança que Ele faz comigo e contigo, a Bíblia diz bem claramente aqui, que ela é infalível. Ninguém consegue quebrá-la, só eu. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para que sirvais a um Deus vivo. Deus quer mudar a minha história, a sua história. Deus quer mudar o nosso comportamento. Deus quer mudar, sabe, as alianças que nós fizemos erradas. Talvez eu fiz aliança há 20 anos atrás. Talvez eu fiz aliança há uma semana atrás. Hoje é o dia de nós quebrarmos alianças antigas. E sabe, constituir uma aliança nova, fazer uma aliança nova. Hebreus 8, versículo 8 e 9, fala assim: Deus, porém, repreenderá diz, virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. E continua dizendo: ela não será a segunda aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atenderei, diz o Senhor. Talvez eu fiz aliança com Deus alguns anos atrás, mas não estou andando lulu como tem que ser. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: eu vou fazer uma nova aliança. Eu estabelecerei uma nova aliança com vocês. Sabe para quê? Porque Ele quer, em 2000, ou a partir de hoje, Ele quer mostrar para mim e para você que o Deus que nós servimos, para Ele tudo é possível. Tudo é possível. Mas eu não consigo parar daquilo. Eu não consigo mais, eu não paro de fazer aquilo. Mas para Deus é possível. Ele consegue fazer. Lembre disso. Ele consegue fazer. E diz assim também, em Hebreus 9:12, que não é por meio de sangue de bodes e bezerros, mas é pelo seu próprio sangue. O sacrifício que foi feito, foi feito. Você não precisa mais subir escadaria de joelho. Você não precisa mais. Já foi sacrificado. Por causa de mim, por causa de você. Hebreus 8, versículo 10 e 12, está acabando. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais como um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. A verdadeira aliança, Deus Ele fez com o seu povo. Salmos 25:14, para nós encerrar. Só quero ler mais um versículo. Salmos 25:14. Cadê ele? O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. Alguém tem a tradução diferente? Para saber o seu conserto. Mas o primeiro versículo, o início lá. Pertence aos que o temem. Diz assim: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. O Senhor Deus é o seu amigo. E Ele nos ensina a aliança, as condições da aliança que fez com eles. Querido, talvez esse ano que está se acabando, nós esquecemos que nós tínhamos uma aliança com Ele. Eu sei que você teme o Senhor. Eu sei que você é apaixonado pelo Senhor.
Eu sei que você busca o Senhor, mas aumente a intensidade com Ele. Aumente o tempo com Ele. Há um tempo atrás nós recebemos um presente. E está aí, ó. Amém. Então é o seguinte, ó. Nem sei não lembro de quem que nós ganhamos isso aqui. Não lembro. Nós ganhamos de alguém, enfim. Faz tempo. Então é assim, ó. Eu sei que é tempo de dar presente, né? Mas tu vai fazer o seguinte, Lulu. Tu vai pegar esse presente que eu vou te dar e tu vai levar para alguma pessoa que Deus colocar no seu coração. É o melhor presente. Não é... Chocolate é bom, chocolate é bom. Mas esse presente vai levar as pessoas para e fala assim, ó, querido, é um presente dando de coração. E vai levar as pessoas para a eternidade. Vai levar as pessoas a terem uma aliança com Deus. Então nós vamos dar um para cada um. E você vai buscar de Deus, para quem que você vai dar esse presente? É para o meu vizinho, é para uma pessoa que mora lá na China, não interessa. Se mora na China, manda para a China. Dá um jeito de mandar. Tá? Então é assim, é nesse esquema que nós vamos. Você vai entregar para. Vai entregar também, ajuda lá bem. Ó a minha mãe. Ó o seu Pete. Ó a dona Joa. E agora, se você quer ficar com ela, pode ficar. Entendeu? Aquilo que Deus falar para você. Ah, pegou uma lupa? Tu ganhou uma? Entendeu? Então entregue para alguém. Deus não mandou entregar para ninguém, então fica contigo. Medite nela de dia e de noite. Ela vai nos ensinar coisas preciosas, maravilhosas dentro.